E para nos contar um pouco sobre os seus projetos, convidamos para compor a mesa Clauber Leite, diretor de Bioeconomia e Energia Sustentável do Instituto E+, Transição Energética, representando o projeto Plataforma PID. Kuzi Charamba, fundador e CEO da Tese, representando o projeto Transforming Data into Capital for Sustainable Impact. Débora Falbel Lugão, CFO da Violet, representando o projeto AgroID, Sistema de Identidade Digital para Acesso a Serviços Financeiros Sustentáveis. E Elber Laranja, fundador da Titanium, representando o projeto Fundo PRV. Para moderar este painel, convidamos Viviane Torinelli, auditora da Gerência de Sustentabilidade e de Relacionamento com Investidores Internacionais de Portfólio do Banco Central do Brasil. Viviane, a palavra é sua. Obrigada. Pegar o microfone depois desse locutor é sempre desafiante, com essa voz. Muito obrigada. Só uma brincadeira para quebrar o gelo aqui. Eu estou muito tranquila de estar vendo todo mundo muito elegante, que não tem ninguém de bermuda, regata e chinelo. É ou não é? Que veio. Vocês receberam esse briefing também? Que veio no nosso briefing para não aparecer aqui de bermuda, regata e chinelo. I will explain you the joke, Kuzi, but do you remember that it was written that we couldn't come with flip-flops? So, yeah, well done, yeah? Mas eu quero fazer uma proposta, uma sugestão para o Fenasbac. Lift Day ano que vem, vamos fazer na Bahia e autorizar a bermuda, a regata e o chinelo. Né? Boa! E o último comentário, só que também eu acho muito legal, a gente tem que reconhecer. Eu estou positivamente surpresa com a quantidade de mulheres aqui. Me perdoe e obrigado aos meninos por passarem a bola e deixar a gente jogar. Mas a Bia já tinha aberto, a gente tem agora também a Débora, né? E tem, eu acho que a gente, se for olhar, tem uns 25%, que para finanças e tecnologia é bastante, né? A Carol vem todo ano. Então, parabéns aí quem está conseguindo jogar bola junto, né? De alguma forma. Eu vou aqui, como a gente está no Lift Day, né, só resgatando esse momento, é sempre muito bacana, e obrigada, Verusca, também, André, né, que estão abrindo esse caminho, Isabela, Yuri, os parceiros também, de poder trazer esse tema de sustentabilidade num espaço tão bacana, né, de inovação para todo o nosso sistema financeiro. A gente está aqui numa mesa, então, para falar do Lift Data, então, podendo explorar aí dados públicos, né, para contribuir para essa agenda, para a gente poder. Foi um ano de COP, então, né, o Brasil estava também no olho do furacão nessa agenda, e precisa ser dito que esse tema, juntando inovação, finanças, sustentabilidade, ele já vem sendo carregado aqui pelo banco, com a Fenasbac, com parceiros, já desde 2022. Então, né, em parceria com o Banco Central UAE, o BIS Innovation Hub, na COP28 TechSprint, Kuzi was already here in G20 TechSprint 2024. Então, o Kuzi de Hong Kong já esteve aqui em 2024 também, num TechSprint que juntava essa agenda, e agora o Lift Data. Então, parabéns aí a todo mundo que está caminhando nessa estrada. Falando um pouquinho só da dinâmica, que eu já vou passar para eles, a gente vai precisar fazer um painel aí pouco em português, pouco em inglês. Ele vai ser majoritariamente em português, mas toda vez que a gente passar para o Kuzi, a gente vai traduzir aí, vai mudar para o inglês. And that's it, folks. Good luck. I am the translator. Thank you, Kuzi. Então, aqui, começando aqui um pouquinho, eu vou jogar uma primeira pergunta, e aí não briguem, vocês podem começar, e depois eu vou cada um pouquinho.
E daí, só perdão, uma pausa só antes de passar a pergunta, só comentando do Lift Data, lembrando que aqui a gente tem 4, né, participantes, mas nós recebemos 60 propostas, né, Dani? Selecionamos 20, aceleramos 15 durante 3 meses, e esses são 4 dos que estão conosco, mas também reconhecendo outros que estão conosco aqui na plateia, né? Então, ISG Scan está aqui também, GEO3 está aqui também, Econave está no Lift Lab, né? Lift Learning com RWA sustentável, e eu não sei se eu esqueci alguém, eu peço desculpa, mas tem outros que também... Oi? E lá fora, nos painéis, vocês conseguem ver todos os projetos, tá? Frente e verso tem um resumo de cada um. Então, tá bom, passando aqui para as nossas perguntas, que é para ouvir vocês. O Lift Data, ele coloca dados, né, no centro dessa discussão, dados públicos. Então, a pergunta é, na visão de vocês, qual é esse papel de dados públicos nessa agenda de sustentabilidade, finanças sustentáveis, canalização de recursos nessa agenda? E onde é que vocês acham que esses dados públicos estão subutilizados? Vou começar aqui, então. Me ouvem bem? Sim. Viviane, eu acho que a gente tem sido, de forma geral aqui, né, entre todos os colegas aqui, que a gente existem dados, né? Os dados estão disponíveis, né? Então, a gente tem base de dados do Sicor, base de dados do Sicar, base de dados do IBAMA, do INCRA e por aí vai. Só que esses dados eles operam em silos, praticamente, né? Então, eles não estão interconectados. Eu acho que muitos de nós aqui estamos fazendo esse trabalho de conectar esses dados. Então, a gente precisa conectar esses dados para dar visibilidade ao que no caso aqui da Violet, né, e no caso do nosso projeto AgroID, que a gente trabalha com agricultura familiar, como outro colega aqui também já falou, a gente precisa dar visibilidade para o mercado financeiro, quais são os dados desses produtores, né? Então, eles existem, eles estão subutilizados porque eles estão desconectados. Eu acho que esse é o grande mote assim, de hoje, né, do que a gente tem falado. Acho que eu posso complementar um pouco, concordando contigo. Acho que, primeiro, há essa abundância de dados. A gente sabe que quanto mais dados, quanto maior a transparência, se reduz as incertezas, né? Se reduz os riscos, e isso é ótimo ter os dados. Há esses silos que você mencionou, mas também eu acho que precisa de uma curadoria desses dados, né? Acho que muitos desses dados não estão conectados porque, infelizmente, a gente vive em silos também, né? Aqui, parabenizo aqui a iniciativa, porque a gente está rompendo um pouco esses silos, né? A gente está saindo aqui só do mundo financeiro, indo para economia, para sustentabilidade, para clima, e aí essa curadoria que é necessária, a gente está atuando. Né? Como dados de energia influenciam a indústria, o clima, o plano de planejamento territorial, esse é o verdadeiro desafio. Tá? Então, acho que os dados existem, mas a gente precisa transformá-los e fazer com que ele chegue a mais pessoas, a tomadores de decisão. Quando nós, como uma empresa de engenharia de produtos de crédito, nos aproximamos do que a gente chama de uma economia verde, nós notamos que existe um grande esforço por trás de todo o debate para legitimar os ativos verdes como algo que realmente tenha valor para a economia e para o crédito. Então, o que nós entendemos é que os dados podem ser essa ponte de levar o que é a melhoria da produtividade, a preservação, a agricultura de alto impacto, a captura de carbono, para um patamar onde isso se torne legítimo no contexto econômico. Então, a gente entende que os dados ele pode ser essa ponte rigorosamente. Certamente eles estão subutilizados nesse momento, porque a grande assimetria informacional que existe entre esses dois mundos
ela pode ser muito bem tratada com o devido tratamento de dados. E o que é interessante é que eles estão à disposição. O que parece é que a gente realmente precisa fomentar iniciativas que compilem, processem esses dados para que a gente consiga fazer essa ponte para a economia verde realmente se legitimar num patamar de produtividade. Obrigada. Cozy, may we listen to your thoughts about how do you see the role of public data linked to sustainability, climate action, and how worldwide, in your perspective also, because you were diving here in Brazil, but you have a different perspective also, what are the challenges to improve the usage of this data to increment financial flows to sustainable projects? Hi. So first off, let me apologize for not speaking Portuguese. I didn't think that yet. I didn't think I'd have the opportunity to come back, and so now I feel like I really have to learn. But thank you very much to Finisbac and to BCB for giving us the opportunity to deal with some of these challenges. Teste.io is a platform that helps financial institutions to give, receive, and manage sustainable and impact-linked finance. And in that process, what we're trying to do, particularly for the benefits of SMEs, is to connect them with capital opportunities. That means having data, a strategy, a connection, and then monitoring and reporting. Data is incredibly important in that process because it's the first step. And SMEs don't have a lot of capabilities or expertise. So having public data sets to be able to validate what they're saying on the ground now helps us to better connect them with financial institutions. That public data, whether you're looking at SIG or Embrapa or some of the IPCC elements, essentially helps to provide an assurance level. And what we found so exciting about this process was that Brazil has an incredibly rich set of public data sets, which you won't find in many other places in the world that we're operating in and doing business in. And so it's been very fortunate for us to be able to work with those data sets to create some adaptation planning tools for SMEs here. Thank you, Cozy. Então, só trazendo um pouco para o público em geral, né? A solução da tese, ela foca em pequenas e médias empresas. Então, maximizar o uso desses dados para poder dar mais segurança sobre como que está a situação de alinhamento à transição energética para essas pequenas e médias empresas fortalece, né, a capacidade desse público de conseguir captar e ter acesso a crédito e ter as devidas credenciais, né, ter uma gestão de risco mais adequada. Então, e ele elogia também, então, o acesso a dados que a gente, na disponibilidade de dados que a gente tem no Brasil. Vou fazer um convite aqui ao Clauber, pode ser, para rapidamente ele contar aí um minutinho, aí um pouquinho também da plataforma PID nas suas próprias palavras, né? Contar aí, porque a plataforma ela organiza dados, né, energéticos, industriais e de bioeconomia para apoiar decisões, não é mesmo, Clauber? E como que você acredita que esse grande volume de dados ele pode realmente apoiar políticas públicas e investimento, né? Olha, a plataforma, retomando a minha fala anterior, a gente tentou e tem essa pretensão de fazer essa curadoria dos dados. Então, a gente também trabalhando com dados públicos, então, pegando os dados que estão disponíveis de território, de energia, de indústria, fazendo esse entendimento, pegando pontos de convergência desses dados, identificando como indicadores, tá? Como hubs e locais onde o investidor pode analisar esses dados, mas não são os dados crus, robustos ali. A gente faz um trabalho de interpretação. Tá? E aí, com
com esse cruzamento de dados, a gente identifica locais onde pode ter um menor custo de investimento, onde há possibilidade e demanda e oferta de energia. Então, a PID serve como uma ferramenta para o tomador de decisão de política pública, para o investidor, para a população, sociedade civil também se empoderar desses dados e poder cobrar ou fazer o seu investimento com informações reais e concretas, com essa inteligência por trás de tudo isso. Perfeito, obrigada. Débora, se a gente puder escutar pelas tuas palavras, quiser dividir um pouco com o pessoal, um pouco qual é a proposta, né, do AgroID, dessa identidade digital, né, voltada para produtores rurais, então que conversa, de certa forma, com a solução da Econave, né? Até obrigada que a gente vai cada um botando uma pecinha desse grande quebra-cabeça aí, não é? E montando uma figura de finanças sustentáveis maior. E como é que você pode, então, porque eles também falaram em invisibilidade desse produtor, e vocês também trazem isso, né? Então, como é que vocês acham que essa solução pode ajudar a tornar esse invisível visível e canalizar recursos para esse público? Por favor. Legal. Então, o AgroID, acho que a ideia aqui, Viviane, é conectar, né, soluções, e aí não só soluções financeiras, né, como crédito, mas também, por exemplo, acesso do produtor à venda da produção dele para a merenda escolar, né? Então, tornar esse produtor visível para o sistema. Então, o AgroID vai conectar possíveis compradores, financiadores a esse produtor, olhando produtor, propriedade e produção, né? A gente olha para esses 3 layers. E isso tudo a partir de dados, né? Então, o AgroID, como você mesma falou, ele é essa identidade digital do produtor. Acho que um ponto importante aqui é que esse agricultor familiar, ou enfim, também nem precisa ser agricultor familiar, mas pequenos produtores, 80% deles aqui não conseguem acessar crédito, por exemplo, né? Então, e de novo, não é porque são mal pagadores, mas principalmente porque a gente não consegue, o mercado não consegue assumir aqui os riscos, enfim, porque faltam informações disponíveis, né, organizadas. De novo, não faltam os dados, mas faltam as informações estarem organizadas para que o mercado consiga acessá-los. Então, ao mesmo tempo, a gente está falando de zonas aí, eventualmente, sem internet, então, sem super acesso. Então, para a gente conseguir consolidar esses dados, a gente usa aqui no AgroID o WhatsApp como a principal ferramenta de contato com esse produtor, né, e um WhatsApp, se possível, que funcione offline, para a gente conseguir ter acesso a tudo que esse produtor consegue passar para a gente. A gente desenvolve uma conversa com ele e começa a captar dados, além dos dados públicos que a gente vai cruzando, mas também os dados que vêm do próprio produtor, né? Então, esse é um primeiro ponto que o AgroID trabalha. O segundo é que, diferente do mercado, que muitas vezes trabalha com uma opção binária, né, de esse cara tem documentação, sim, beleza, ele passa, continua o processo, não, está fora. A gente vai entendendo quem é esse produtor e começando a flexibilizar algumas coisas, né? Então, eventualmente, ele não tem o documento formal de posse, mas ele tem um termo de posse mansa e pacífica da sua terra. Então, ele vai começar a entrar no nosso sistema com esse documento, com coisas mais flexíveis. No momento que ele começa a acessar produtos, ele vai conseguir começar também a se regularizar e ter acesso ao que o mercado tradicional entende como a documentação principal. E, por fim, a gente está trazendo também como dados, né, para esse triângulo de produtor, produção e propriedade, aspectos da sustentabilidade, né? Então, que a gente também coleta com base nesse WhatsApp. Então, a área dele, que tipo de sistema ele trabalha, agrofloresta ou não. E tudo isso é uma somatória de informações, né? E, mais uma vez, cruzando com os dados que já existem, dados públicos, para a gente determinar o que esse produtor consegue acessar. Então, é conectar todos esses pontos, né? Connecting the dots aqui, para a gente poder oferecer inúmeras soluções para esse produtor. Perfeito, obrigada. Eu vou pular para o Elber, falando ainda de crédito rural, e daí a gente vai para o CUSE. I will jump, and then I go to you back.
Elber, se você puder contar um pouquinho para a gente do fundo PRV, né? Então, essa proposta que vocês trazem de um fundo que tem um lastro no ativo ambiental, que pode facilitar o acesso a crédito também, né, para o produtor rural. E como é que você acha que, então, os dados que vocês estão trabalhando podem aumentar essa credibilidade e acesso, né? Se você puder dividir com o pessoal. Obrigada. Tá bom. O Fundo PRV, literalmente, pretende transformar ativos verdes no colateral, na garantia de operações de crédito. Então, uma operação de crédito da economia real pode ter também uma garantia real baseada em ativos verdes. E aqui a gente usa um termo que é extração, que é muito pejorativo muitas vezes, mas a gente usa do lado positivo aqui, que é extrair os ativos verdes, principalmente dos produtores que têm áreas de preservação permanentes e reservas legais, que são áreas que não rentabilizam. Então, a gente paga para esse produtor, não pelo crédito de carbono, que nós não sabemos que a gente não pode pagar pelo crédito de carbono dessas áreas que já são de preservação, mas pela prestação de serviços ambientais. Então, se ele preserva, ele merece receber pela preservação que ele faz. A gente faz a extração desse ativo, que vem dessa prestação de serviço, e vincula a uma CPR verde, que é um título financeiro ainda incipiente, mas que já tem lugar no mercado, dá para registrar em bolsa, né? Ele já tá passível de registro em bolsa, e esse ativo financeiro ele se torna o colateral de operações de crédito na economia real. Um fundo de investimento em direito creditório, um banco que quer fazer uma concessão, ele pode ter como uma fiança, né, o modelo de fiança mercantil, de carta-fiança, um instrumento emitido pelo nosso fundo, lastreado por esses ativos verdes. Então, numa ponta, ganha quem preserva, porque ele passa a rentabilizar numa área até então ociosa do ponto de vista financeiro, ganha o mercado com colateral novo. Em geral, o custo de crédito colateralizado ele melhora para o tomador, e do outro lado, para quem a gente está fomentando com crédito, né, eu sempre digo que a gente gosta de fomentar o propósito e não a necessidade, a gente também tem procurado levar o crédito para pequenos produtores rurais, inicialmente, que estejam alinhados com atividades de baixa emissão de carbono e agricultura de precisão, para fechar esse ciclo lindamente com produtividade e redução do impacto ambiental. Perfeito, obrigada. Cozy, please. As you just shared with us and just making the connection, your project is connecting climate data to small and medium enterprises. In your view, what are the biggest challenges that you face to make this data trusted in this financial perspective? Yeah, so I think there are a few buckets of challenges, 3 that I would say. The first is around trust, the second, feasibility, and then the third is, so what? Now what happens? And the first thing when it comes to trust is about that assurance level that I was telling you about, right? So an SME is giving data, maybe not, but how do we validate what they're doing? Because we want to be able to do it at scale. SMEs make up 90% of every economy, which is a tremendous number of companies to cover. So the first is being able to give a methodology in public data sets that financiers can trust. Once you have that data, we're now essentially looking at feasibility, right? So a large company might be able to hire consultants and IoT sensors to track and manage that data and to do all the things with their activities. But with an SME, we need to still be able to convert that data into a standard universal GHG estimated model. So that's where we end up doing some calculations to be able to put them on a level playing field with that public and private data. And then the third is probably maybe one of the harder ones is translation, right? So this data needs to be given in a format that financial institutions can use.
And this is where the CAP tool, the climate adaptation planning tool that we developed, helps in that translation process. Can we link the data to internationally recognized metrics and frameworks such as SASB, IRIS+, and ISO 14090 in terms of the planning? And then lastly, how do we do that in a way that's truly helpful for both the operator and the financial institution? The interesting thing about climate risk as credit risk is that it's forward-looking. Usually when you give a loan, you're looking at past performance to be able to determine what's going to happen. But now we need to be able to determine what's going to happen in the future, because that's going to impact your ability to pay off a loan or to even stay financially resilient. So can we give you the tools, not just to report on what's currently happening, but how climate risk is now going to impact your financial resilience? So this might be crop yield in the case of agriculture. Can we identify those risks, give you a strategy on adaptation, mitigation, resilience, and biodiversity, and translate it into a financial metric with a plan that's going to counter that in order to make that bankable? So it's those four buckets: trust, feasibility, and now what, which I think we try and grapple with in our process and platform. Thank you, Cusi. Eu acho que, para trazer alguns highlights, então, da fala, né, do Cusi, tem alguns desafios aí, falando dessa parte de dados climáticos para pequenas e médias empresas. Então, a gente vai estar trabalhando aí em pegar dados confiáveis, né? Então, quando ele traz o trust, trabalhar com isso em escala. Afinal de contas, a gente tem aí um volume gigante de pequenas e médias empresas, que é representativo para a maioria das economias, inclusive a nossa. Então, trabalhar, conseguir dados confiáveis, né, validar esses dados, trabalhar em escala, avaliar a viabilidade de fazer isso, inclusive até financeiramente, né, porque é diferente de você propor soluções para empresas que têm uma capacidade, né, empresas grandes, de pequenas e médias empresas, traduzir isso para padrões internacionais. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com pequenas e médias empresas aqui, mas a gente está discutindo com um capital que segue padrões internacionais, o Brasil, felizmente, até nós estamos, né, seguindo a IFRS S1 e S2, né, mas é um desafio, né, de fazer esse alinhamento com os padrões internacionais, e o desafio da questão dos cenários futuros versus o que é hoje o modo tradicional. Quando você chega num banco, né, você vai analisar para o passado e para as demonstrações financeiras estáticas e olhando para o passado dessas empresas, e na discussão climática é muito projeção de cenário, né, o que vai acontecer daqui para frente. Então, esses são, né, this is really complicated. I'm not really a translator, and I hope I am bringing all your key ideas. Otherwise, you will write, put it down on the internet, and everyone will verify it. Ok. Agora, indo então para a pergunta para todos. Olhando os projetos apresentados, né, como um todo, a gente vê, então, projetos trabalhando com identidade, com gestão de risco, com financiamento, com planejamento, né? E todas essas diferentes soluções, elas vão compondo, né, uma grande figura aí que vai se complementando e adicionando layers. Um está trabalhando em energia, os outros no agro, aqui tem uma credencial, aqui uma garantia, lá eles já tinham, né, uma outra solução, pequenas e médias empresas. Como é que vocês entendem essa atuação integrada e mais conectada entre os diferentes soluções que vocês estão percebendo nesse grande ecossistema de finanças sustentáveis e até no ecossistema LIFT? Como é que vocês percebem uma possibilidade de uma atuação mais colaborativa ou não? Ou de um jogo de bastão, de que um venha a trazer uma capacidade adicional ao outro? Pode dividir um pouquinho para a gente? Vou eu de novo aqui.
Super, Viviane, eu acho que enquanto o Helder estava falando, eu já falei, putz, a gente precisa conversar, né? Então, acho que sim, assim, acho que todo mundo aqui está com esse to-do, esse dever de conectar os dados e translating, né, para a linguagem dos nossos beneficiários, né? Então, a gente tem que falar com o financiador, mas a gente tem que falar também com o beneficiário final. Eu acho que todo mundo aqui está fazendo um pouco esse trabalho, né? Então, acho que... E não só aqui, mas também, de fato, eu dei uma olhada nos painéis lá fora e muita gente fazendo esse mesmo tipo de esforço, né? Então, eu acho que sim, temos que sentar, conversar e entender onde cada um aqui consegue ter mais as fortalezas de cada um, né? E se conectar. Então, aqui com o Helder, por exemplo, justamente, esse meu produtor, como eu falei, né, na minha fala anterior, muitas vezes ele não tem as garantias que são exigidas pelos bancos, mas eu começo a trazer outros tipos de soluções que dão flexibilidade e ele começa a atingir outros produtos, né? Então, conectar esses pontos e é isso. E como o Cusi falou também, né, no final a gente está... O sistema quer isso, quer acessar esses beneficiários, o sistema quer acessar as pequenas e médias empresas e as pequenas e médias empresas, os produtores também querem esse acesso, né? Então, a gente está conectando tudo isso. Eu queria falar rapidamente. O Instituto E+, é um think tank, né? E a gente, como think tank, quer influenciar na melhoria das políticas públicas. E dados são essenciais para isso. E a iniciativa da PID foi uma dessas tentativas. Mas lendo, hoje dei uma rápida leitura ali também em todos os projetos ali, a gente viu que tem muita sinergia, né? Tem muita coisa que dá para fazer junto. A gente teve essa disponibilidade de tentar fazer um pouco dessa tradução, mas longe de conseguir fazer tudo, né? A gente precisa do ecossistema, precisa da colaboração, e aí a iniciativa de trazer todo mundo junto, mostrar o que cada um está fazendo, entender os problemas, né, os desafios que a gente teve no dia a dia com os dados. Então, isso, primeiro, para o Instituto E+, como think tank, é essencial, essa troca e esse convívio com outras instituições. Porque só assim a gente consegue evoluir as políticas públicas. Segundo, a gente precisa... eu gostei muito da fala, acho que do Caio, no começo, falar, olha, tecnologia não é um fim em si mesmo. A gente no E+, também fala, a transição energética não é um fim em si mesmo, a inovação não é um fim em si mesmo. A gente precisa de realizar coisas que causem impacto no final. E só vai causar impacto a gente ouvindo as bases e entendendo esses dados, entendendo os indicadores e como isso muda no final. Eu acho que aqui a gente está diante de uma grande construção, né? Tem muita coisa acontecendo ainda por espasmo, um pouco caótico, mas todo mundo trabalhando no mesmo propósito, que envolve esse debate da transição climática e como que a gente usa os recursos tecnológicos e, no meu caso, do mercado financeiro para isso. Eu acho que a gente está construindo aqui a nossa massa crítica, né? Isso tudo que está acontecendo agora, como eu disse, de uma forma caótica, é a base do que será o mercado verde daqui a alguns anos. E soluções como as nossas, que estão aqui, muitas delas vão prosperar, outras serão pivotadas, evoluirão e, certamente, o futuro é um futuro onde a economia verde será imprescindível, né? Acho que não vai haver economia sem essa pauta. E o que está acontecendo aqui, eu acho que é uma iniciativa, eu acho que é um movimento que está dando base para essa construção. Obrigada.
No, I will have to make a wrap up to you, yeah. It's not fair that I only translate from you to the others, yeah? No, we are just talking about the integration between all these puzzles, these pieces of these puzzles, and you in your different solutions, and how you can maybe just go through one to the other and help to build something bigger with common contributions. And that's why Deborah, for example, brought your case, because they are focused on small farmers, but you are focused on SMEs, and your challenges and what you bring are complemented by the challenges they have. What are your views, Cozy, on that? So the opportunities of this integrated work, or synergies that you have with other solutions that you are seeing on this way of technology applied for sustainable finance. Yeah, thanks for the wrap up. You know, Welcome, be my guest. The good thing of being the international participant is that I know the question is for me when it's in English. Otherwise, I sort of look to you guys. You know, sustainable finance is it's a team sport. There's really no way that one actor can cover the entire value chain. And the incredible and incredibly exciting thing about Brazil is the richness of the ecosystem that you have built, whether from a policy standpoint or an innovation eco-hub, etc. And when you look at the participants on the panel here today, it's quite unusual, because you could have all of the parts put together for a sustainable finance transaction at scale, right? So if you look at AgroID, you can't finance that who you don't know without the essential verification that we need. You come to Tese.io and you're gonna get that plan in a data-driven way that makes it bankable. Fundo PRV, PDV now provides you with potential collateral in order to be able to set that up. And then Klaba's team essentially gives you the investment landscape for us to be able to do an investment matchmaking of different sizes and scales and regions. So there's a lot that could be done from the players on the panel here if we were to put our heads together and say, you know, let's try and facilitate a transaction. But there are so many more actors here in the room and across Brazil that I think are looking for this type of engagement and partnerships. So there's a lot here and there's a lot here, and we'd love to be able to work with that to facilitate. Sure, thank you, Cozy. E o Cozy trouxe, reforçando, né, a ideia que os demais já colocaram aqui, da oportunidade que a gente vê de integração das soluções só nesse painel, quanto mais com outras que a gente já viu sendo apresentadas antes, que veremos depois, né, do Lift Learning. Então, que é um ecossistema, né, e que a gente, iniciativas como essa também contribuem, né, com essa identificação de oportunidades, né, de a gente fazendo uma corrida de bastão e ganhando como um sistema mais verde, mais resiliente, mais interconectado e mais inovador e tecnologicamente capaz aí, né, de fazer as entregas que a gente precisa. Trabalhando, a gente está vendo hoje também, agora indo para uma outra pergunta, né, que a gente tem alguns desafios grandes quando a gente fala em dados públicos. Queria só provocar vocês para dividir um pouco, quando a gente fala em qualidade, padronização, acesso a dado ou governança, vocês têm o vilão favorito, do tipo, qual é o maior desafio a ser atacado? É assim, qualidade, padronização, acesso à governança de dados, na visão de vocês. E por que, se puder elaborar um pouco na perspectiva pessoal? Acho que eu diria, assim, seria a ótica de conectividade, né? Talvez respondendo a sua pergunta, acesso, eventualmente, né? Então, de novo, falando principalmente aqui não aqui nós, aqui em Brasília, mas dos pequenos produtores que a gente trabalha. Então, na Bahia e na Amazônia, né, no Pará, a conectividade de fato é o maior gargalo, né? Então, a gente tem que pensar soluções que vão enfrentar esse problema. Então, para a gente acessar dados, de novo, a gente tem os dados públicos, eventualmente, se esse produtor tem um CAR, a gente consegue acessar
na base de dado público que já existe, mas a gente precisa de mais dados desse produtor, desse beneficiário. Então, a gente precisa de alguma tecnologia, e aí um WhatsApp que seja offline first, por exemplo, para a gente conseguir fazer isso. Então, conectividade aqui, acesso a dados desse tipo de beneficiário, o âmbito rural, eu acho que é um dos grandes gargalos. Eu diria, do ponto de vista da nossa atuação, acho que o pecado capital, a mãe de todos, acho que é a governança. Tá? Acho que uma governança adequada que entenda todos os dados e que dê uma segurança necessária para que isso seja desenvolvido, isso facilita os caminhos. Né? Acho que eu apostaria, se fosse para desenvolver e melhorar a cultura de dados, né, que precisa ser colocada também, acho que se iniciaria por uma governança, mas uma governança que fosse que operasse em todos os sentidos, não como a gente falou no começo, não em silos, né? A gente sabe, o MAPA tem dados, o MMA tem dados, o Ministério de Minas e Energia tem dados, eles têm uma tentativa de dados abertos, mas falta essa governança entre eles. Acho que eu atacaria esse principal problema para que os outros pudessem ter um campo melhor de melhorias no futuro. Então, acho que governança seria o meu eleito. Eu também elejo governança como o desafio mais sensível. A gente sabe que o tratamento de dados tem um limiar, né, entre o que é exposição e o que é realmente útil para catalisar um determinado produto. Então, como os dados estão muito dispersos, né, a captura dos dados é um desafio mais técnico, mas como você trata e distribui, principalmente no nosso caso, que é crédito, né, é um ponto muito sensível aqui para nós, para a gente não ultrapassar a linha do que o nosso serviço se propõe a fazer e do serviço que os dados pretendem prestar para o nosso usuário. Então, tem que ter um cuidado bastante grande nesse aspecto. Obrigada, Cozy. We are just discussing the key challenges with public data here, and they highlighted that connectivity and governance of this data are big challenges. Challenging you to make us learn, would you have any insights of best practices that you have seen overseas, of something that could be implemented or here in Brazil, or differently, something that you have seen here? You have already highlighted that we have a lot of available data. So maybe if you don't have anything from outside to highlight here, maybe something from here that you would highlight to an international context. Yeah, so I think the challenges around data are pretty universal. No matter where you are, but we are seeing interesting solutions come up in different places which form pieces of the puzzle. And the question is, how do you put them all together? So one initiative that we're a part of in the UK, which I don't know if we have here in Brazil, is Project Perseus. And Project Perseus essentially works to give you direct access to utility data from the utility provider. And so within that sandbox, you collect permission from the SME. And then once we have that permission, their data feeds directly into our platform, which then facilitates financing decisions. And we've seen that as well with Greenprint in Singapore. If you have that kind of infrastructure, but these are developed markets, right, then it really helps to be able to give this standardized, verified data that goes along the way. But that's not to say they've got it all figured out. And I think Brazil is actually in a stronger position from what we've seen
in different markets in terms of data availability from a public standpoint, the policy in order to be able to support the formation of the ideas using that data. And I would say, lastly, just the, pushing of innovation through sandboxes, like we've done here with Lift Data, right? I think we've had an opportunity to have major public institutions say, come bring us ideas, and to do it in an international way, which is really fantastic. The next step, I would say, is to the last question: how do we get those ideas to interact with one another and see how they can work once you actually have a working prototype, which I think a lot of us here do. So that would be a few observations and something that we'd be really excited about. Muito bom. Vamos já encerrando o nosso painel, os últimos 4 minutos. O wrap-up do Cusi, ele traz aqui duas referências de projeto, um projeto Perseus do Reino Unido, focado muito em utility, né, dados também de consumo de energia, dados também de Singapura, destaca, né, a grande disponibilidade de dados que nós temos aqui e esse potencial desse trabalho, né, interconectado com base nesses dados disponíveis. Vou fazer um convite aí de 1 minuto de palavras finais de vocês, tipo assim, principais aprendizados, né, que takeaways, né, o que vocês acham que levam de mais importante dessa experiência de Lift Data? Acho que, para mim, certamente, aqui é a quantidade de projetos e falando a mesma linguagem, né? Eu acho que, de novo, observando os painéis lá fora e as mesas e as falas também do Lift Lab, todo mundo trabalhando com dados e querendo conectar pontos. Então, acho que é isso, né? Acho que mostra que a gente está todo mundo no caminho certo e, de novo, BC, Finansbank, todo mundo também proporcionando essa agenda. Então, eu vejo com muito bons olhos, assim, acho que tem... E como o Cusi falou, os dados estão aqui, né? A gente saber aqui agora usá-los com sabedoria, enfim, com governança. Então, acho que tem um futuro bastante promissor aqui para a agenda. Acho que o principal insight que eu vejo aqui é que a gente tem todos os elementos necessários para o avanço, né? Os dados existem, né? Muitas vezes faltam alguns, mas a maioria deles estão aí. Pessoas capacitadas e instituições capacitadas também estão aí pelo Brasil trabalhando. Aqui a gente viu um exemplo disso e a possibilidade de a gente estar trabalhando junto. Acho que a gente não precisa começar do zero, né? Então, já existe um avanço. Acho que esse foi um principal insight. E o que fazer? Acho que a gente precisa transformar esses dados, toda essa informação, em capacidade de decisão, né? Acho que como isso se transforma em decisões e mude políticas públicas, decisões de investimento, acho que esse é um dos principais desafios que a gente precisa tomar daqui para frente. O que foi mais legal saber aqui é que a gente não está cometendo nenhum pecado, né? Quando a solução nasce, né, dentro do regulador, é muito importante, porque qualquer disrupção do mercado financeiro, a gente fica assim, caramba, o que será que a gente está levando de risco? Como que o regulador, a hora que descobrir, vai nos tratar, né? E a gente, nascendo a solução aqui dentro, dá muito mais segurança. Então, desde o processo de mentoria, todas as iniciativas aí da Finansbank são um adubo extraordinário para essas inovações. Agora, né, no caso aqui agora, voltado para a economia verde, e certamente isso legitima muito mais, dá muito mais confiança para a gente prosseguir trabalhando para levar isso ao grande mercado. Então, foi muito bom saber que a gente está alinhado com os propósitos do Banco Central e das iniciativas da Finansbank. Any key takeaway, Cusi, of your experience this journey? Yeah,
you can't let a good challenge go to waste. And I think Lift Data gave us a fantastic challenge and opportunity to really think about how we can connect different dots that we hadn't contemplated before. And BCB and Finesback gave fantastic mentoring and support in that process. And so we just want to say thank you for the challenge to think about how we can build on our infrastructure, create something that enables to increase accessibility to adaptation finance, and to thank BCB and Finesback for the opportunity to be back here and hopefully to build on that. Muito bem, acabamos nosso tempo, então acho uma salva de palmas só, agradecer a todo mundo, a quem está também aqui com a gente, e devolver a palavra. Obrigada. Agradecemos aos participantes do painel, a quem convidamos para a foto oficial. Enquanto isso, lembramos que no saguão, aqui fora, estão expostos detalhes sobre os 15 projetos finalistas do Lift Data. Estão também expostos os projetos finalistas do Lift Lab e do Lift Learning. E eu alerto para o fato de que os totens contêm informações diferentes na frente e no verso. Então, recomendo 2 passagens, uma em cada direção, para que consigam ver todas as informações ali presentes. Muito obrigado aos participantes do painel e comunico que faremos agora um intervalo para almoço e retornaremos às nossas atividades às 14 horas pontualmente, com mais 2 interessantes painéis, além de novidades do próximo ciclo do Lift. Até a volta e bom almoço a todos.